Olá! Em postagem anterior, eu levantei uma questão que vou repetir só para dar contexto ao que vou falar hoje. A questão era: quem é você? Depois de abordar aspectos do ser, nós concluímos que você é o que você pensa. Hoje eu tenho uma outra pergunta exatamente para mexer com o nosso pensamento. A pergunta é: o que é você? Para justificar a afirmação, precisamos definir o que é você. Ou seja, de que você é constituído. Como isso se dá? Em termos sintéticos e bem superficiais, você é o produto da concepção, sendo esta resultado de atividade dos seus pais. Mas indo um pouco mais além, como é que isso se dá? Vamos então começar exatamente no começo do ponto de vista eletrobioquímico que produz a concepção. E a seguir nos ocuparemos de expor algo sobre o desenvolvimento desse produto da concepção, que por fim chamamos de embrião. Sempre será necessário reconhecer que você é o resultado de um projeto que deu certo. Não se está pensando se a pessoa nasceu porque o anticoncepcional falhou, se a tabela deu errada. Não. No ser, no organismo vivo, foi formado um projeto, independente de coisas que viessem a acontecer, independente de ser ou não um propósito dos pais. Este projeto orgânico, ele começou no momento em que as células reprodutivas dos seus pais se encontraram. Eu vou fazer um aviso. Prepare-se para fenômenos não completamente explicados, nem filosoficamente, nem cientificamente. São fenômenos que escapam do domínio absoluto da ciência e muito mais ainda da filosofia. Para que alguém explique a origem de quem quer que seja, ou do que quer que seja, é preciso que ele estivesse lá antes que aconteça esse fenômeno, esse evento. Por exemplo, aqui tem um edifício. Antes desse edifício, tinha um terreno vazio. Aqui nascia grama e às vezes alguém vinha aqui e capinava, limpava o terreno. Aí, um dia veio o engenheiro, vieram os trabalhadores, fizeram esse edifício. Aí eu posso explicar. Foi feito de tijolo, foi feito de cimento, de argamassa, etc. Não é o caso do homem. Nenhum de nós estava lá quando tudo começou. E mais, para que alguém explique uma origem, é preciso que ele tenha também a capacidade de analisar as questões próprias da origem. No século V antes de Cristo, por aí, um cidadão chamado Tales, natural da Grécia, o famoso Tales de Mileto, tinha em mente que a vida no planeta Terra começou dentro do que se chamou de caldo de proteínas. Foi uma proposta que ele fez. Só que ainda não explicava. Porque se você veio de um caldo de proteínas, alguém fez as proteínas. Então você ainda não está na origem. Você já está no depois. Já havia proteínas. Por outro lado, mais tarde, já no século XVII, XVIII, Lavoisier propôs e provou que a vida que nós conhecemos hoje só pode ter vindo de outra vida. Foi uma experiência maravilhosa, porque as pessoas diziam
que de leite apodrecido saíam moscas. E ele provou que não é que o leite gerava moscas. Ele provou que o leite era contaminado por ovos das moscas e então faziam novas moscas. Então ele disse, só uma vida gera outra vida. Mas isso é coisa do século XVII, século XVIII. Atualmente, a hipótese do Big Bang, ou seja, em português, a grande explosão, tenta explicar a origem do planeta Terra, do universo. Ora, se houve uma explosão e dessa explosão veio a acontecer o nosso sistema solar, o famoso Stephen Hawking defendia isso de unhas e dentes, ainda fica uma explicação, ou a necessidade de uma explicação, mas bem de duas. Primeiro, se houve uma explosão, havia o que explodir. Segundo, se houve uma explosão, quem riscou o fósforo? Voltando ao nosso assunto mais especificamente, o que se sabe mesmo, com todo o critério das ciências e toda a boa vontade, ainda mantém aspectos conceituais e mesmo teológicos. As ciências naturais se juntam com a filosofia, se junta com a teologia para explicar a estrutura do ser. Vamos começar considerando alguma coisa que está comprovada, ou seja, a constituição do corpo está comprovada. Sabemos que todo organismo vivo é constituído de células. Algumas dessas células se especializam para serem células reprodutoras ou células reprodutivas. Seres semelhantes passam a existir a partir da reprodução, a partir da divisão celular. Na espécie humana, as células reprodutivas são os óvulos e os espermatozoides, mas eles também têm sua própria origem. Qual é a origem? Outras células, formando o ciclo da vida. Estas células especializadas recebem o nome de gameta. Não é propósito dessa fala entrar em detalhe de reprodução celular. Apenas tocaremos sumariamente no assunto o suficiente para o que nos interessa agora, para informação e mesmo para despertar o assunto para estudo de pessoas mais interessadas. Então, é possível você adquirir ou procurar na internet um livro de embriologia humana ou essas revistas sensacionalistas, muitas que tem por aí, de vez em quando falam sobre essas coisas. Pode ser que daqui para frente você se surpreenda com a complexidade de você mesmo. E se já souber, volte a admirar. A intenção é exatamente nos autovalorizar com base nessa complexidade de nossa constituição. As células, como já disse, elas se dividem de acordo com as necessidades do corpo. No caso da reprodução das células humanas, elas são divididas por um processo chamado meiose, consertando a expressão, as células humanas que vão se reproduzir. Basicamente, são dois os processos. Tem a meiose e a mitose. A mitose é um processo pela qual uma célula A forma outra célula absolutamente igual a ela, que no caso chamaríamos de a célula B. Na reprodução, a célula é dividida num processo chamado meiose. O nome sugere divisão, dividir ao meio. Ao dividir-se no meio, cada metade leva metade do material genético da herança da célula original. Esse material
é contido em estruturas microscópicas chamadas cromossomos. Na espécie humana, são 23 pares de cromossomos. Na mulher, irá desenvolver uma estrutura chamada de folículo. Esse folículo amadurece e produz o óvulo. No homem, forma-se o espermatozoide, que igualmente tem a metade do material cromático, a gente usa essa expressão, ou material herança, ou material hereditário de uma célula comum. A concepção se dá no momento em que a célula do homem, que contém só metade do material, se une à célula da mulher, que também só tem a metade. Então, eram 23 pares, mais um par, que são os pares sexuados. Então, o material genético, se partindo ao meio, fica cada uma com 23 pares. No momento da concepção, essas duas, eu vou usar uma expressão que está errada, mas é para a gente entender. Essas duas metades se fundem, se unem num outro produto, que agora recebe o nome de ovo ou zigoto, você pode encontrar isso em outro material, e tem características agora do homem e da mulher. Aleatoriamente, essas metades somam as partes do que será uma mulher ou um homem, isso porque um par de cromossomas irá determinar o sexo da nova pessoa. Falamos que são 22 pares, 23 pares, mais um par é sexuado. Quando nós queremos falar da célula, da participação da mulher nesse processo que chama concepção, nós dizemos que a célula, que o cromossoma que a mulher fornece, o cromossoma que a mulher participa, com que a mulher participa, ele é o cromossoma XX. Então, aquela metade de célula não tinha 2X, ela tinha apenas 1X. O gameta do homem, a meio célula reprodutiva do homem, é XY. XY. Isso ensina o seguinte: quem determina o sexo que a nova pessoa vai ter é o homem, porque o homem tem X e Y, a mulher tem X e X. Quando se une uma metade de célula da mulher, é X, está estabelecido. Quando se une a outra metade do homem, pode ser X ou Y. Se vier um Y, haverá um menino. É um ser XY, como era o pai. Se unir o X do homem com o outro X, que é da mulher, teremos uma menina igualzinha à mãe, porque o X do homem é igual ao X da mulher. O que faz diferença é o Y, que a mulher não tem. Agora, como é que acontece isso? Primeiro, vamos lembrar que só haverá concepção se a mulher estiver no seu período fértil. E isso é muito curioso, porque ninguém percebe, a grosso modo. Não é como os animais, você vê os cachorros na rua atrás de uma cadela que está no cio, porque ela exala um odor capaz de impressionar as narinas do cachorro e ele vai em busca do sexo para reprodução, obrigado por um instinto. Não é o caso do homem e da mulher, só a gente está falando para estabelecer uma diferença. A reprodução da mulher, a reprodução humana, só se dá quando a mulher está no período fértil. Quando é esse período? Essa é uma questão muito interessante. O período fértil de uma mulher é 2 semanas, 14 dias antes
da próxima menstruação. Que dia será a próxima menstruação? Entendeu? É meio complicado. É por isso que muitas vezes pessoas que fazem tabela não conseguem controlar a gestação, não conseguem controlar, porque você não sabe exatamente qual será o próximo dia. Esse raciocínio é baseado esses 14 dias a 2 semanas, é porque em condições ótimas, em condições teóricas, a mulher menstrua a cada 28 dias. Então suponha, hoje é dia 1º de agosto. A mulher que está menstruada hoje estará de novo no dia 28. Qual é o dia que ela é fértil? Na metade desse ciclo. Imagina que uma mulher tenha um período fértil em torno de 72 horas. E se ela atrasar essa menstruação, atrasar 5 dias, perfeitamente aceitável. Só que o período de concepção, o período que ela é fértil, vai mudar. Imagina se for do zero momento a 72 horas, são 3 dias. Se ela alterar o ciclo em 5 dias, como é que será? Então, a tabela tem esse problema. Não funciona por isso. Do ponto de vista físico, a concepção é um evento complexo ou muito complicado. Veja só, no momento do coito, da relação sexual, o homem deposita dentro da vagina o sêmen. A vagina é um tubo que tem no máximo em torno de 20 centímetros, que vai desde da parte frontal, disso que se vê numa mulher. Quando você olha uma mulher despida, você não vê a vagina, você vê a vulva. A vagina vai da vulva até a entrada do útero. Tecnicamente se diz colo do útero. Colo é uma palavra que tem o sentido de pescoço. E o útero tem um formato de pera, daí que aquela parte fina da pera no útero corresponde ao pescoço, ao colo. Muito bem. E dentro tem o que nós chamamos de canal cervical. O espermatozoide é colocado dentro do canal cervical. Daí ele como que nada dentro do sêmen. Por que sêmen? Porque lembra semente. Ou seja, no ato sexual ocorre o semear, ocorre o plantar, o colocar da semente dentro do útero. Esse sêmen é um líquido viscoso que contém o espermatozoide. Em cada ml de espermatozoide, você vai ter 40 a 60 mil espermatozoides de boas condições. Imagina que numa ejaculação, esse homem libere 3 ml. Então, nós teremos entre 120 a 180 chances da parte do homem de acontecer a concepção. Inexplicavelmente, o espermatozoide caminha pelo canal cervical, que é um tubo, né? É um canal dentro do colo do útero. Também sem explicação, o espermatozoide anda em busca do ósteo da tuba ou trompa de Falópio. A tuba ou trompa é um tubo que vai do útero ao ovário. Ele então cai dentro da cavidade do útero, do corpo uterino, e ele vai em busca deste ósteo, dessa abertura que está na parte mais superior do útero. Eu estou me demorando muito nisso, porque eu quero que você entenda que você é um milagre. Você é um projeto que deu certo. Você é uma vontade superior à vontade dos seus pais.
Ao encontrar o ósteo, o espermatozoide continua viajando, agora dentro da tuba, em direção ao ovário. Nós já falamos que o ovário produz o óvulo. Ele é então lançado para fora, ele é como que solto do óvulo, do ovário, e é captado por uma estrutura da tuba, da trompa, uma estrutura chamada fímbria. Ela fica como que varrendo a abertura peritoneal ali, a região ali da pelve, ela fica varrendo e no momento ela capta, ela aprisiona o pequeno óvulo. Ela então conduz essa meio célula chamada óvulo para a luz, para a abertura, para o tubo, para dentro do tubo, chamado trompa. Quando chega a mais ou menos um terço do caminho, existe uma como que dilatação que chamamos de ampola. Esse é o local ideal do encontro das duas metades de células. E ali acontece a concepção. Eu quero levantar uma questão. Por que é que o espermatozoide vai em busca do óvulo? Outra, como é que ele se introduz, o espermatozoide chega e se introduz no óvulo? Ele é muito pequeno em relação ao óvulo, portanto o óvulo cabe o espermatozoide. E outra curiosidade, para ele abrir a, vamos dizer, cápsula do óvulo, ele usa uma substância chamada ácido hialurônico. Ele rompe a cápsula, ele perfura a cápsula, depois que ele entra, ele veda, só entra um. Estou falando de condições normais. Por que é que isso acontece? A questão de gemelaridade a gente vai deixar para depois, para uma outra hora. Esse assunto é muito complexo e eu deixo uma pergunta final. Você acha que isso aconteceria por acaso? Aconteceria por um processo de evolução? Você é um projeto que está muito além da imaginação do homem. Eu sei que esse assunto não é tão simples. Sei que é realmente complexo, mas vamos continuar um pouco mais. Essa pequena estrutura, que é a união de duas metades de células do pai e da mãe, agora ela recebe o nome de ovo. E dali do terço médio da trompa, ela caminha para de volta, o espermatozoide de volta, e o útero e o óvulo, inauguralmente, caminham para o interior, para a cavidade do útero. Eles passam por um período, por um processo chamado nidação. O que é nidação? Nidação é um processo em que o concepto, agora chamado ovo, porque é espermatozoide mais óvulo, se fixa no interior do útero. A partir de então, vão acontecendo sucessivas divisões desse produto até se formar o que nós conhecemos pelo nome de embrião. O embrião é o concepto em torno de 3 meses. Daí para frente, ele leva o nome de feto. E tudo isso, ao final disso, vem o nascimento. Esse período dura, em condições ótimas, ou melhor, em condições ideais, 36 a 40 semanas. E então ocorre o nascimento. Pronto, você chegou. Associe essa ideia com a ideia da quantidade de espermatozoide. Considere que a mulher pode ter umas 4.000 células reprodutivas na sua vida. E o homem ejacula, vamos dizer, 200. Você é produto de rigorosa seleção.
você já começa como vencedor de uma concorrência entre milhares. Uma concorrência maior que um vestibular ou concurso público. Além de seguir a linha das nossas postagens, eu tenho uma ideia grandiosa, que você se valorize, levanta essa autoestima para que você seja você. Você já era inconscientemente um vencedor. Você é um herói. Parabéns.